Tudo bem, pessoal do terceiro ano? Gente, eu vou gravar aqui para vocês um pouquinho sobre a aula dessa semana, certo? Eu coloquei para vocês um PowerPoint, na verdade um arquivo em PDF, né? Um PowerPoint que eu transformei em PDF, com algumas coisas muito importantes sobre belo e ideal. Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o que está lá no PowerPoint, e para isso eu vou dar umas dicas, uns encaminhamentos aí para que vocês entendam certinho esse conteúdo, ok? Primeira coisa, a gente vai conversar um pouquinho sobre beleza, sobre padrões de beleza, certo? E depois disso nós vamos ter as nossas experimentações estéticas, as nossas experimentações poéticas, artísticas, práticas, tá certo? Então o que acontece? Primeiro, eu queria que vocês pensassem sobre o conceito de beleza, porque o belo, né, o bonito na arte, por um bom tempo ele não era relativo, certo? Então, assim, aquele papo que a gente tem hoje de que a beleza é relativa, a beleza está nos olhos de quem vê, que bonito é o que é dentro, não o lado de fora, isso não era sempre na arte, certo? Por isso que eu coloquei ali como a beleza clássica, tá? Então, o que acontece? A gente tem um conceito que é filosófico, que vem de Platão, lá na Grécia Antiga, que fala pra gente que o belo, né, o belo mais bonito de todos, é aquilo que é perfeito, é aquilo que é divino. Então, se é perfeito, ele na verdade não existe no mundo real. O belo, ele só existe no mundo das ideias, certo? Ele é idealizado. Se ele é idealizado, ele não existe no mundo real, ok? Então, o que acontece? Na arte, os artistas buscavam esse tal belo, ok? Então, por exemplo, nas esculturas, nas pinturas de antigamente, os artistas, eles inventavam. Ou seja, eles usavam, por exemplo, um modelo ou uma modelo como base, como referência, mas aquilo que não era perfeito no corpo dessas pessoas, por exemplo, eles idealizavam. É como se eles usassem uma espécie de Photoshop, ok? Nas obras. Ou seja, eles melhoravam para que aquilo ficasse dentro de um padrão de beleza que era idealizado, certo? Então, assim, dentro dessa ideia, eles vão, o que eles vão usar, né, para conseguir chegar perto dessa perfeição? Então eles começam a estudar. Então, dentro dessa teoria, como eu coloquei lá no PowerPoint, né, aquilo que era belo era considerado perfeito. E aí, na lógica deles, quem era perfeito? Deus, né, os deuses, vamos dizer assim, porque na Grécia Antiga eles tinham aqueles vários deuses, né? Depois esse pensamento, na época do Renascimento, por exemplo, vira Deus no singular, né? Porque ali eles já são cristãos e tal. Então, mas enfim, o divino. Então, o belo era relacionado ao divino, e era relacionado ao bom, né, ao bem, né? Então, logo, aquilo que não era bonito era considerado mal. Então, logo, aquilo que era imperfeito era demoníaco. Gente, é daí que vem, por exemplo, uma coisa muito terrível, eu acho, pelo menos, que, por exemplo, naquele momento, tanto lá na Antiguidade Clássica, como, por exemplo, no Renascimento, e, enfim, não, né, infelizmente essa ideia se permaneceu por um tempo, de que o imperfeito era mal, né? O imperfeito era do demônio, né? Então, se o belo é de Deus, né, se o perfeito é de Deus, o imperfeito é o contrário, é o oposto. Então, por exemplo, se uma criança nascesse com alguma imperfeição física, vamos dizer assim, ela era morta, ela era jogada no poço. Por quê? Porque eles acreditavam que ela tinha um demônio, que era uma manifestação demoníaca. Então, olha o absurdo, né? Então, assim, o imperfeito, ele era considerado mal, ele era considerado demoníaco. Então, pessoas que não tinham os traços muito próximos daquilo que eles consideravam belo, eram consideradas pessoas malvadas. Não é à toa, pessoal, que, por exemplo, tem muitas histórias infantis, inclusive, que utilizam as bruxas como mulheres horrorosas, de nariz grandão, com uma verruga, né? Assim, uma coisa bem feia. Então, assim, a bruxa malvada é feia.
né? A fada que é boa é bonita, né? Então, assim, a gente tem essa dicotomia, bem e mal, bonito e feio, né? Então, os anjos lindos, os demônios horrorosos, né? Essa ideia de que o bom é belo, portanto, divino, certo? Então, assim, esse pensamento é um pensamento muito importante que a gente precisa entender, né? Ele não é exatamente o pensamento da nossa época, a gente vive numa outra época, porém, entender isso faz sentido para a gente entender a história da arte, para a gente entender também da onde que vem esses padrões de beleza, certo? Que a gente tem até hoje em dia, né? Então, por que buscar a beleza? Então, assim, lá no passado, a beleza, se adornar, se enfeitar, ficar bonito e tal, tinha a ver com essa aproximação do divino. Lá quando o homem morava nas cavernas ainda, ok? Então, assim, se adornar, se enfeitar, não era uma necessidade. Se cobrir do frio, era uma necessidade. Agora, pintar o corpo, fazer um enfeite, alguma coisa assim, isso não era necessário, ok? Por exemplo, um exemplo bem simples. Ó, minha camiseta, ela tem uma estampa, ela tem uma arte aplicada a ela. Essa imagem, ela não é necessária. Eu estaria vestida mesmo se essa camiseta fosse totalmente preta ou de qualquer cor, né? Então, assim, a arte, ela não é exatamente necessária. Como alguns artistas e filósofos da arte dizem, ela não é necessária, mas ela é, né? Porque sem ela a gente pira, a gente fica louco. A arte vem para exatamente trazer para a gente esse conforto, aí essa saída da realidade. Mas voltando para essa história do bonito, né, do belo, então essa busca pela beleza, ela vem desde sempre. Então a gente, ser humano, a gente sempre quis isso. Então a gente sempre se preocupou. Quando eu falo a gente sempre, desde a pré-história mesmo, né? Então, assim, uma preocupação em adornar o corpo, em pintar o corpo, em enfeitar o corpo, isso sempre existiu. Só que é lógico que os padrões de beleza, eles vão mudando, né? Eles vão mudando de acordo com o tempo. Depois, inclusive, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, para a gente conversar sobre esses padrões de beleza ao longo do tempo, porque isso é muito importante, até para a gente refletir sobre a gente, hoje em dia. Mas voltando àquele papo da beleza, né? O bom que é belo, né? O belo que é bom e, portanto, é perfeito, e que é verdadeiro, né? Então, a verdade é boa, a verdade é de Deus, né? É divina, a verdade é bela, né? Então, todo o contrário, né? Então, o feio, a mentira, o demoníaco, o imperfeito, né? Eles seriam, então, blocos opostos, tá? Mas aí como que os artistas então atingiam essa beleza na arte, né? Eles tentavam atingir essa beleza na arte, visto que geralmente a beleza, a gente pensa nesse conceito platônico de que a beleza na verdade perfeita é só Deus, né? Ela é divina. Então nós, réis mortais, não somos perfeitos, logo, né, somos feios e portanto temos que nos adornar. Okay? Porém, alguns seres humanos, vamos pensar assim, se aproximam mais dessa perfeição, portanto, são pessoas mais belas, tá? Então, assim, só que de onde vem essa ideia, né, da perfeição, né, de Deus? Exatamente daí, do divino. Por favor, né, o que eu quero que vocês pensem agora não é essa coisa de não estou aqui para catequizar ninguém, então tudo bem se você não acreditar em Deus, mas você precisa entender que naquele momento, quando os homens pensaram essa teoria, eles sim acreditavam em Deus, tá? Então, o que acontece? Se o belo é divino, o único ser, né, assim, vamos dizer assim, o grande artista desse universo é Deus. Então, os cientistas começam a estudar as obras de Deus, vamos dizer assim, ou seja, estudar a natureza. E ao estudar a natureza, eles vão percebendo que certas coisas, certos padrões, eles se repetem, certo? E aí, os cientistas começaram a tentar entender esses padrões. E aí, eles chegaram em uma questão super importante, que é a tal da proporção áurea. Tem uma regrinha matemática, eu sei, não é aula de matemática, estamos em aula de arte, mas a matemática está presente aí, né? Na antiguidade clássica, a matemática e a ciência e a arte era meio que uma coisa só.
ok? Então não havia separação, o cientista e o artista eram a mesma pessoa, tá bom? Então o que acontece? Ao observar a natureza, eles começaram a fazer anotações e eles começaram a comparar essas anotações. E ao fazer isso, eles perceberam uma sequência matemática que se repetia em muitas coisas, muitas mesmo. E então eles começaram a analisar esses números, essas sequências. E aí eles chegaram na proporção áurea que eu falei agora há pouco. A proporção áurea, a proporção divina, a proporção de ouro, vamos dizer assim, ela é formada a partir de uma sequência numérica chamada sequência de Fibonacci. Eu não vou entrar aqui em questões matemáticas agora sobre Fibonacci, mas a sequência de Fibonacci é misteriosamente, magicamente, vamos dizer assim, ou divinamente, né? Se a gente pensar em Deus como grande criador, o grande arquiteto desse universo, ela é uma sequência que se repete em vários elementos da nossa natureza. Se você olhou o PowerPoint, né? Se você olhou lá a apresentação, você viu que, por exemplo, a gente percebe a espiral de Fibonacci, né? A sequência numérica de Fibonacci em vários elementos da natureza. Por exemplo, as ondas do mar quebram em Fibonacci. A Via Láctea no universo, né, lá em cima, enfim, nós, né, estamos na Via Láctea, ela tem uma espiral que, se você comparar, é a espiral de Fibonacci. A grande maioria de plantas, de conchas, da natureza, assim, do mar, elas crescem em Fibonacci. Aí se você pega um repolho, por exemplo, e corta no meio, o repolho, você abre o repolho, Fibonacci. Quando você vê, por exemplo, uma pinha, que o pessoal às vezes usa para fazer, como é que fala? Enfeite de Natal e tal, as pinhas, né, da araucária, ela também cresce em Fibonacci. Então, assim, eu poderia citar um monte de coisas da natureza, mas se você olhar, eu coloquei algumas imagens para vocês. Então, assim, tem vários elementos da natureza que são Fibonacci. Por exemplo, só para citar mais um que eu acho muito legal, o feto. O ser humano, quando mora na barriga da mãe, o feto, ele fica em Fibonacci, né? Ele começa a se desenvolver na espiral de Fibonacci. Então é muito interessante. Se a gente parar para pensar, isso é mágico, isso é divino, né? Enfim, olha lá a ciência, talvez, né, descobrindo uma regra de Deus, vamos dizer assim. E curiosamente no nosso corpo nós temos algumas coisas que seguem também essa sequência de Fibonacci. Eu estou falando sequência de Fibonacci, gente, ela é uma sequência numérica, tá? Eu não vou entrar aqui, como eu disse, em questões matemáticas, e a proporção ela é relativamente simples, certo? É uma sequência relativamente simples que soma os números anteriores. Então, por exemplo, a sequência começa com 1, né? Então, o que tem antes de 1? Tem o 0, né? Não tem nenhum número, então é 0. Então, quanto que é 1 mais 1? 2. Né? Quanto que é 2 mais 1, que é o número anterior? 3. Quanto que é 3 mais 2? 5. Então, né, não tem o 4. Do 3 vai para o 5. E depois do 5, quanto que é 5 mais 3? 8. E quanto que é 8 mais 5? 11. Né? Enfim, né? E aí a gente vai. 13. A louca falando que é 11, é 13, perdão. Né? Então, a sequência de Fibonacci ela sempre vai somando os dois números anteriores, mas enfim, isso, né, não é necessariamente importante a gente saber, pelo menos não na aula de arte. Vai saber, né, se os professores de matemática acharem que é importante, talvez vocês precisem aprender, mas o importante é entender que muitas coisas nesse mundo se desenvolvem, crescem, acontecem em Fibonacci. Isso é muito interessante. Falando do corpo humano, por exemplo, se a gente olhar o formato das orelhas, a nossa orelha, ela segue a curva de Fibonacci. A de todas as pessoas segue 100%? Claro que não. Por isso que algumas pessoas, tradicionalmente, são mais bonitas do que outras. Ok? Gente, o que eu tô falando não tem a ver com gosto, tem a ver com ciência.
tá? Tem a ver com esse pensamento clássico científico de que a arte deveria buscar a perfeição. Então, portanto, o que é o belo? O que é o bonito? É aquilo que se aproxima dessa proporção divina, né? O que se aproxima, porque no mundo real não existe a perfeição absoluta, né? Seria só Deus, vamos dizer assim, o perfeito absoluto, portanto, aqui no mundo real não existe, ela é só ideal. Só que a arte, ela pode ser a realidade melhorada, certo? Beleza? Só, né, para entender. Uma curiosidade, eles davam a isso o nome de mimesis. O que é mimesis? Então, é a imitação da natureza mais idealizada, certo? Bom, então assim, falando do corpo, por exemplo, olha que interessante. A nossa mão, quando a gente faz isso, por exemplo, isso aqui, ó, é a espiral de Fibonacci, certo? E aí colocam várias questões nessa proporção, né? Por exemplo, esse daqui é o tamanho, aqui, essa parte da minha mão que aparece para cima da minha outra mão, é o tamanho do meu coração. Então, proporcionalmente, o coração deveria ter esse tamanho. Curiosamente, é isso mesmo, né? Eu acho interessante. Por exemplo, aqui dentro da nossa mão ainda, né? O que acontece? Por exemplo, aqui, desse pedaço onde acaba o meu polegar até a ponta do meu dedo indicador, é uma parte de Fibonacci. Essa, gente, é a medida que deveria, né? Eu não sou a pessoa mais linda do universo, mas enfim, essa medida, por exemplo, é a medida que deveria ser o meu nariz. Essa é a medida que deveria ser a distância entre o nariz e o final dos meus olhos, o tamanho da minha orelha, o tamanho da minha boca, né? Algumas coisas a gente vê isso bem marcado, né? Por exemplo, ó, o tamanho da testa, e todo o resto do corpo, ele segue uma série de padrões geométricos, matemáticos, e essa busca, ela era muito importante para os artistas, né? Ela era muito constante. Então, essa relação, essa relação da sequência de Fibonacci, do retângulo áureo, né, que contém a espiral de Fibonacci, isso era para eles algo perfeito. Então, tudo que era próximo dessa proporção, eles consideravam belo. Tudo aquilo que se afastava, quanto mais distante da proporção estava, era considerado feio. E olha que louco, olha que interessante. Essa questão da proporção áurea, por mais que a gente fale, né, que beleza é algo cultural, é algo que a gente, né, que muda de acordo com a época, que a gente relaciona com a paixão, é claro, paixão no sentido de patos, tá? No sentido de aquilo que gostamos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que, enfim, cada um tem, né, uma ideia. Mas, cientificamente, coisas belas, né, coisas belas no sentido clássico, coisas que se aproximam desse ideal clássico, tendem a nos deixar mais tranquilos. Então, assim, uma paisagem que tenha alguns elementos ali mais equilibrados, que tenham esse equilíbrio da proporção áurea, nos deixam mais tranquilos, né? Elas nos geram essa sensação de, ai, que gostoso. Então, rostos simétricos e proporcionais geralmente são identificados como pessoas mais bonitas. Então, se a gente faz, por exemplo, vamos dizer assim, uma eleição às cegas, coloca várias fotos de pessoas de cores diferentes, de nacionalidades, etnias, enfim, tudo diferente, várias pessoas, algumas mais, independente das características de cor de olho, cor de pele, cor de cabelo, tipo de cabelo, né? Formato, né? Assim, se o rosto é mais redondo, se o rosto é mais isso, mais aquilo, não importa. As pessoas que são mais simétricas, né? O lado direito mais igual ao lado esquerdo, e pessoas que, como é que fala? Pessoas que são proporcionais dentro da regra de ouro são consideradas mais bonitas. Isso é muito interessante, né? A gente pode fazer depois esse teste a sério, né? Não pode ficar na zoeira, para vocês perceberem isso, tá? Mas por hora, o que eu queria que vocês entendessem é essa ideia de que o bonito, o belo, por um bom tempo na arte, ele não era relativo.
E foi exatamente por isso, por esse pensamento de beleza ser relacionada à bondade, ser relacionada a Deus, né, ao divino, ser relacionada ao perfeito, que é, portanto, divino, é que se criou ao longo da história padrões de beleza, sobretudo dentro do corpo feminino, né? Então, assim, que tipo de mulher é a mais bonita, né? Então, por exemplo, essa questão da proporção áurea, ela não tem necessariamente a ver com magreza ou gordura. Ela não tem a ver, ela tem a ver com proporção, certo? Só que o que acontece? Além dessa questão, existem outras, né, que são culturais. Então, por exemplo, se nós vivemos numa sociedade que precisa, por exemplo, o homem pré-histórico, que vivia ainda nômade, que tinha uma dificuldade muito grande de estabelecer a sua segurança, que vivia, né, sem condições de proteção muito grande, o que era uma mulher, vamos dizer assim, ideal? Uma mulher que tivesse o ventre avantajado, que tivesse os quadris largos, porque ela seria uma boa reprodutora, portanto ela manteria a linhagem, manteria a espécie, ok? Então ela era a mais bonita, ok? E por aí vai, tá? Então o padrão de beleza, mesmo ao longo do tempo, falaremos depois. Agora eu queria mais que vocês pensassem sobre isso, certo? Sobre essa questão da proporção, da matemática, até da ciência, dizendo o que é belo. E aí tenta viajar um pouco nessas imagens, né? Perceber um pouco a beleza dessas imagens que são perfeitas, vamos dizer assim, que são criações, né, de Deus, enfim, ou da natureza, não sei, mas que seguem essa proporção áurea, beleza? Então é isso, dê uma olhada, procura na internet, pesquisa lá, proporção áurea, regra de ouro, Golden Ratio, que é em inglês, para vocês verem imagens, para vocês verem coisas bem legais assim que se relacionam a esse tema, porque essa questão, naquele momento ela não era relativa, né? E o que os artistas do passado buscavam era exatamente atingir essa beleza, então eles usam o Photoshop de antigamente, que seria o quê? Né? Transformar, então, esse corpo não é tão proporcional, vou tentar mantê-lo proporcional para que ele fique mais belo dentro dessas proporções. Beleza, galera? Então é isso. Vamos tentar aí olhar bastante coisa para vocês entenderem certinho esse assunto, para a gente poder continuar e ter ótimas aulas, tá certo?